Essa questão número 2, vou fazer um comentário com ela aqui, tá? Dois amigos jogavam um dado comum de 6 faces. Então estava sendo jogado aqui, pessoal, dois dados, né? Eram dois amigos que estavam jogando. Beleza? Você sabe que o dado ele tem aí as faces, né? E cada face tem uma quantidade que representa um número. Então, cada um calculava um produto dos números obtidos. Gente, produto significa multiplicação, tá? Calculava a multiplicação dos números obtidos. Se o resultado fosse um número par, ou seja, se você multiplicasse os números que apareciam na face e aqueles números desse um resultado par, um dos amigos ganhavam, tá? E o outro perdia, beleza? Então, se fosse par, um ganhava, se fosse ímpar, o outro era o vencedor da rodada. A probabilidade, ele quer saber então a probabilidade de cada um deles vencer é igual a 50%? Será que se você joga um dado e eu jogo outro, a multiplicação daqueles números que estão na face de cima para dar par ou para dar ímpar, será que a chance é igual para cada um? Ou seja, será que é 50% para cada? É isso que ele quer saber, tá? Bom, então diante disso nós temos que pensar então no conceito, na definição de probabilidade, tá? Para calcular uma probabilidade de um evento, eu tenho que pegar o número de possibilidades favoráveis, ok? Número de possibilidades favoráveis ao que me interessa, e dividir esse número de possibilidades favoráveis pelo número total de possibilidades do evento. Número total de possibilidades do evento. Então agora cabe a você pensar nisso aqui, ó. O número total de possibilidades, veja só, no evento 1 eu tenho 6 possibilidades, que é o número de 1 ao 6, lá no dado, não é? A face com o número 1, a face com o número 2, então são 6 possibilidades. E esse i a gente põe a multiplicação aqui, ó. No evento 2, eu também tenho outro dado que vai dar 6 possibilidades. Então aqui, o espaço amostral, né, do evento são 36 possibilidades no total. Tudo bem, galera? Então assim, você vai jogando os dados e vai combinando, né, o número do primeiro dado com o número do segundo dado. Você vai ter então 6 possibilidades no primeiro e 6 possibilidades no segundo. Combinando esses números, você vai ter um total de 36 possibilidades, tá? Então tá. Agora o que você vai fazer? Você vai descobrir quais são as possibilidades favoráveis aqui para par. Ou seja, quando é que os produtos, né, dos dois números aqui dos dados vai dar par? Então você vai escrever, ó. Se o primeiro número que sair for 1, para dar par a multiplicação, o segundo número tem que ser 2. Porque 1 vezes 2 é 2, então o produto é par. Se eu pegar o número 1, para dar par tem que ser o número 4, porque 1 vezes 3 é 3, é ímpar, não me interessa. Tá? Se eu multiplicar aqui, se o primeiro dado saiu 1, para dar par o segundo dado tem que sair o 6. Então veja, quando o primeiro número é ímpar, para que o produto dê um número par, o segundo número tem que ser par. Tudo bem? Agora, e se o primeiro número, em vez de ser ímpar, for par? 2, por exemplo. Qualquer número pode ser o segundo número, não é? Porque 2 vezes 1 é 2, 2 é par. 2
vezes 2 é 4, não é? 4 é par. 2 vezes 3 é 6, 6 é par. 2 vezes 4 é 8, 8 é par. 2 vezes 5 é 10, 10 é par. E 2 vezes 6 é 12, 12 é par. Então, quando o primeiro dado jogar o número e sair o número 2, não é isso? Saiu o primeiro número 2, aqui no caso, 2 é par. O segundo número do dado, o segundo número aqui do segundo dado, pode ser qualquer número, porque a multiplicação dele sempre vai dar par, como a gente acabou de ver aqui. Então agora a gente vai seguindo esse raciocínio. Olha, quando o número for par, então o número que é 3, o primeiro número é 3, beleza? O segundo número só pode ser o 2, o 4 e o 6, porque a multiplicação entre esses números daria par. Entendeu a lógica? Então, ó, quando o primeiro número for ímpar, você tem aqui 3 possibilidades. E quando o primeiro número for par, ó, no caso seria o 2, eu tenho 6 possibilidades. Se a gente for seguir este raciocínio, então aqui, ó, eu tenho 3 possibilidades, aqui eu tenho 6 possibilidades. Aqui eu tenho 3 possibilidades. Se o primeiro número aqui for 4, não é número par? E quando é número par, eu tenho quantas possibilidades aqui? 6 possibilidades, né? Ou seja, eu tenho 6 jogadas de dados que vão dar o que me interessa, que é a multiplicação, cujo número vai dar, o resultado vai ser par. Então, o 4 aqui, eu também vou ter 6 possibilidades. E se for 5, o primeiro número for 5, não é um número ímpar? Quando é um número ímpar, quantas possibilidades eu tenho? Não é 3? Então, 3, 3. Por quê? Porque o primeiro número é ímpar do dado. Eu joguei o primeiro dado, saiu um número ímpar. Então, eu tenho aqui que eu tenho 3 possibilidades. 5, 1, 5, 3, 5, 6. Ou 5, 5. E se o último... e se esse número for par, que no caso seria o 6? Quantas possibilidades eu tenho aqui, galera? Se você entendeu, você sabe me falar, né? Que seria 6. Tá? Ou seja, se o primeiro número for par, eu tenho aqui 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Então são 6 possibilidades. Né? Multiplicando aí os números vai dar um número par. Então, quantas possibilidades eu tenho no final? Quantas possibilidades eu teria no final para eu ter um produto dos números que seriam pares? Então, eu tenho 3 mais 6, 9, 3... Aí você faz a soma, né? 3 possibilidades mais 6 possibilidades. 3 mais 6 também aqui. Então, 9, 9, 9. Então, vai dar 27 possibilidades. De um total de 36 aqui, ó. De um total de 36 possibilidades. Então, que conclusão que eu vou chegar? Que aqui no evento par, o evento 1, a probabilidade desse evento é 27 sobre 36. 27 possibilidades combinadas aqui para que a multiplicação dos números dos dois dados sejam pares. Então, se eu multiplicar esses números, vai ser par. Então, neste caso aqui, se eu simplificar, ó, 27, vamos simplificar por 9? Vai dar por 9 aqui, ó. 27 por 9 é 3, 36 por 9 é 4, então aqui eu teria 3/4 de chance, de probabilidade de sair, 3/4 de probabilidade de sair um resultado par, da multiplicação que dê par, que é a mesma coisa de 0,75, tá?
que é a mesma coisa de 75%. Tudo bem, galera? E aqui ele está falando assim, ó, a probabilidade de cada um deles vencer é de 50%? Não. Não. Aqui você vai escrever, ó. Será de 75% para par. E óbvio, para chegar a 100%, falta 25%, né? E 25% para ímpar. E aí você justificou com cálculos que a resposta realmente não seria essa de 50%. Tá bom? Justificado, obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês.